Até 2030, a Mosaic Fertilizantes anunciou que vai investir mais de 800 milhões de reais no complexo mineroquímico de Taquari Vassouras, em Rosário do Catete, no Sergipe, para o beneficiamento de potássio. E com a chegada, a instalação dos maquinários prevista para 2024, 450 mil toneladas de potássio devem ser beneficiados por ano. E a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje o vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes, Eduardo Monteiro. Edu, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui em nosso programa, na nossa edição. O prazer é todo meu, Renata. É um grande privilégio estar aqui com vocês hoje e, antes de mais nada, para mim também é um motivo de muito orgulho estar presente aqui junto a uma das profissionais mais admiradas do agronegócio brasileiro. Parabéns pela premiação mais do que reconhecida, não só sua, mas também do canal e do veículo Terra Viva. Meus parabéns e espero que a gente possa aqui ter um bom bate-papo, falar com o seu público, os agricultores do Brasil, falar um pouquinho desse momento importante da Mosaic Fertilizantes, anunciando investimentos atrelados aí ao Plano Nacional de Fertilizantes. Então, conforme você colocou, esse é um dos investimentos que nós temos aí dentro do nosso planejamento, que é a extensão da vida média útil lá do nosso complexo em Sergipe. Hoje, o nosso único polo produtor de potássio no Brasil, e a gente acreditando na agricultura, acreditando nessa propensão natural, nessa vocação que o Brasil tem para crescer o agronegócio brasileiro, a gente vai fazer esse investimento importante que visa, basicamente, estender a vida média útil daquele ativo que é muito representativo para o Brasil. E além do próprio investimento em Sergipe, a gente também anunciou aí no início do ano a nossa entrada no estado do Tocantins. Nós vamos construir um dos maiores complexos de fertilizantes ali em Palmirante, um complexo integrado com a ferrovia, com ligação direta entre o Porto de São Luís e Palmirante, mais de 1.000 quilômetros, um complexo que pretende transformar o Tocantins num polo exportador de fertilizantes para os demais estados da região. E uma região importante para o Brasil também, ali o Mato Piba, que é dentre as taxas de crescimento de consumo de fertilizantes do Brasil, é que mais cresce. Então, ali a Mosaic continuando o seu compromisso com o agronegócio, com fertilizantes e visando propiciar aquele produtor a experiência de apresentar o nosso portfólio de produtos, um portfólio de produtos que gera produtividade, gera valor agregado, traz sustentabilidade, vai ser uma grande opção ali para o produtor rural naquela região. Exatamente, né? Duas áreas super importantes, Mato Piba e Cealba também, crescendo muito no agro, então Sergipe, né, Alagoas e Bahia ali também fazendo parte das regiões que são fronteiras aí excepcionais para o agro brasileiro, e não à toa a Mosaic ali presente também. Isso então vem dentro da estratégia do Plano Nacional de Fertilizantes, alinhado com o que também o governo, né, tem de alguma maneira prometido e colocado em vários momentos. A gente já teve até recente aí uma grande reunião sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, então isso faz parte da estratégia do grupo. Isso faz parte da estratégia do grupo de trabalhar para que o mercado brasileiro reduza gradativamente essa dependência. Dificilmente, Renata, pelas condições de características do solo e geologia brasileira, a gente será autossuficiente, mas daquilo que a gente puder contribuir como o maior produtor nacional, não só em cloreto, mas como em fósforo também, com todos os nossos complexos estrategicamente localizados em São Paulo, Minas Gerais e em Goiás, a Mosaic vem contribuindo e a gente deposita em muitas esperanças de que esse plano nacional possa incentivar a indústria e gradativamente reduzir essa dependência que hoje bate na casa de 80%, 85%. Perfeito. Eduardo, agora falando, claro, sobre a questão do mercado atual de fertilizantes, estamos aí com anúncio já do Plano Safra. Muitos já colocaram aqui, tenho recebido várias mensagens, né? Havia uma expectativa de 400 bilhões, veio abaixo do esperado. Então, ou seja, a gente tem já um alinhamento do que deve discorrer de agora em diante, né, a agricultura da safra 23-24. E é um momento crucial também para o produtor, a produtora rural, se planejar nesse momento, então, que já pensa ali na safra de setembro, na grande safra aí brasileira, né? O que a gente pode esperar desse mercado e do índice, né, da relação de troca? Eu tenho acompanhado sempre os índices que vocês divulgam. Há uma baixa, né, desde o início do ano. Como é que está hoje? O que a gente aguarda do mercado em momentos ainda de política externa, tensão geopolítica ainda ocorrendo, infelizmente?
Olha, Renata, momento interessantíssimo para o produtor brasileiro. Olhando a situação atual, agora, quando a gente mede o nosso índice do poder de compra de fertilizantes, que é o índice que a gente desenvolveu lá na Mosaic, a gente atingiu um patamar hoje que é inferior a 1, e isso dentro da nossa relação significa que é um bom momento de troca. Quando a gente olha outras referências, uma das referências também muito conhecidas pelo mercado é a questão de quantas sacas de soja equivalem a uma tonelada de fertilizantes. Quando a gente pega uma cultura como a soja, a média geral do Brasil hoje é 16, é uma média muito boa, considerando o histórico dos últimos 3, 4 anos. E a gente vem sofrendo este ano um fenômeno sui generis, onde o agricultor gradativamente veio postergando suas decisões de compra. Hoje o mercado brasileiro de fertilizantes rodou aproximadamente 70%, até um pouquinho menos. No mesmo período do ano passado, talvez esse percentual seria um pouco acima, uns 80%. E esse é um motivo de apreensão, não pelo fato de nós não estarmos abastecidos. Hoje nós temos estoque suficiente para fazer frente aos próximos 3 meses de consumo, tranquilamente. Porém, como a gente se defronta agora com o pico de entregas, a indústria tem um grande desafio, que é a sua capacidade de entregar. E essa concentração, essa postergação da decisão de compra aí dos fornecedores, dos agricultores, e isso principalmente nos estados da região sul e sudeste, eles podem gerar alguns gargalos logísticos importantes. Então, a nossa recomendação ao agricultor dessas regiões é observar a sua janela de plantio, conversar com os seus respectivos distribuidores, seus fornecedores, para que esse planejamento de entrega seja bem feito, seja bem executado. Corroborando com isso, nós temos um momento de preço de fertilizantes bastante interessante, onde você observa que no potássio, o potássio tem tradicionalmente um grande contrato anual que a China acaba firmando, e a China firmou esse contrato fazem 3 semanas atrás, e dentro dessa referência a gente tem o que a gente entende como limite. O agricultor um dos motivos pelo qual ele postergou a decisão de compra é essa queda recorrente do preço dos fertilizantes. A gente entende que com esse contrato da China fechado, a gente atingiu um floor, e hoje o preço do Brasil já começou a dar sinais de recuperação. Nessa última semana, a gente já observou que o preço foi negociado já um pouco acima do valor do que o contrato da China prevê, em função da demanda que se aproxima em função do período de plantio. O fósforo também tem um momento interessantíssimo. A gente tem hoje uma situação onde o preço do Brasil é $100 inferior ao preço do mercado americano. E os preços de fertilizantes são globais. Essas diferenças, elas não tendem a se perpetuar, elas tendem a se corrigir. Então, quando você olha uma diferença de preço tão grande, a tendência é que talvez lá reduza um pouco e aqui suba um pouco. Então, hoje, o agricultor tem aqui informações relevantes para serem ponderadas, avaliadas, e aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, é importante tomar a sua decisão para que assegure um recebimento dentro da sua janela de plantio ideal. E o último ponto que você colocou, a relação geopolítica, a gente olha com bastante preocupação. É um tema sensível. Esse final de semana a gente observou os incidentes lá na Rússia. Rússia e Bielorrússia representam aproximadamente 30% do abastecimento do mercado brasileiro de fertilizantes. Então, ainda bem que nós não nos defrontamos com nenhuma situação mais crítica, porém é uma situação instável, é uma situação que sinais como esse geram algumas preocupações, e aí cabe aos nossos produtores assegurarem que estarão recebendo seus produtos na janela adequada, aproveitar que o nível de estoque no Brasil está relativamente bom, puxe antecipadamente, e pensando em compra futura, leve em consideração essa questão geopolítica, principalmente pensando numa matriz de fornecimento confiável, para que ele possa estar seguro de que no momento que ele necessitará do fertilizante, o fertilizante estará lá. Com certeza. Claro que a gente tem que falar também, anúncio do Plano Safra vai ser oficialmente agora, colocado às 10 horas da manhã, horário de Brasília, mas já temos aqui a notícia de um valor de 364,22 bilhões de reais. O mercado esperava 400 bi ou acima. Taxa de juros para o médio produtor de 8%, para o produtor empresarial 12% ao ano. Qual a avaliação que você faz, Eduardo? Olha, em linhas gerais, esse tem sido um ano desafiador para a agricultura como um todo. A gente observou no início do ano uma volatilidade muito intensa nos preços dos grãos, que diminuíram, preço de soja, preço de milho,
Isso naturalmente demandará uma necessidade de capital adicional. Acho que o Plano Safra vem para corroborar com este momento e trazer essa necessidade, que talvez não seja suficiente para cobrir tudo que seja necessário. Mas aí a gente tem dentro desse elo da cadeia do agronegócio outros segmentos que poderão contribuir com esse processo. As traders agrícolas, as grandes revendas, que fatalmente se defrontarão com o papel de ser também um dos agentes financiadores da agricultura brasileira. Sabendo que, você colocou bem, as taxas de juros hoje, o Plano Safra vem com taxas incentivadas, notadamente inferiores ao valor praticado aí pelo mercado, mas para esse excedente, certamente o mercado vai praticar taxas superiores. As taxas hoje são acima de 13,75, levando em consideração o risco da atividade, perfil de cada cliente. Essas taxas podem subir e bater até 18%. Então, hoje a gente tem desafios importantes relacionados à disponibilidade de recursos, mas, Renata, nada que a agricultura brasileira não possa navegar. A gente cresceu ao longo dos últimos 20 anos de uma forma impressionante, sempre com os mesmos desafios, mas sempre com soluções criativas, propiciadas por todos os elos dessa nossa cadeia. Exato, eu brinco, né? E até falo, Eduardo, que o agro é o setor da economia brasileira mais resiliente. Isso é uma palavra que define muito bem, né? O setor enfrenta qualquer tipo de situação e ainda dá respostas muito positivas para a agricultura brasileira e também para a agricultura sustentável aí para o mundo todo, né? Com os exemplos que a gente tem. Para a gente fechar aqui, Eduardo, vamos falar também do projeto, né, que estamos fazendo, ainda será apresentado ao público, que é o Seu Solo Saudável. Faltava para o setor algo bastante técnico e direcionado sobre pesquisas e incentivos em relação ao nosso maior bem, né, que é o nosso solo. Sem dúvida. E, Renata, dentro desse contexto, a agricultura regenerativa é uma tendência que veio para ficar, é uma tendência que coloca o agro brasileiro em outro patamar, o agro brasileiro que, notadamente, é um dos mais reconhecidos em termos de vanguarda tecnológica e nós, com todo o nosso portfólio de produtos, que trazem valor agregado, que trazem produtividade e agora trazendo esse equilíbrio, podendo trabalhar nessa questão dos bioinsumos, é algo que a gente vê de forma muito positiva, a gente pode colaborar com isso e é por isso que a gente fechou essa parceria interessante. A gente está bastante otimista com relação aos resultados que a gente pode oferir aqui, Renata. Excelente. Muito obrigada, viu, Eduardo, pela presença aqui em nossa edição. Prazer e espero ter vocês aqui em várias outras oportunidades. O prazer é todo nosso. Muito obrigado a você e, novamente, parabéns pelas grandes conquistas. Obrigada, parabéns a nós, viu?